Você já sofreu ataque espiritual na mente? Ou você está passando por esses ataques? Nós vemos, irmãos, que o ataque espiritual mais forte é o ataque mental, porque ele vai atingir as suas emoções. E a nossa vida depende das nossas emoções, porque se você estiver deprimido, oprimido, triste, amargurado, vai refletir nas suas ações, naquilo que você vai fazer. E isso é uma ferramenta, uma forma de Satanás nos aprisionar nas nossas emoções, seja na tristeza, seja na ira, seja através de depressão, desânimo. E nós vemos que o maior ataque do maligno é na nossa mente, é atacando os nossos pensamentos, é atacando as nossas emoções. E um dos ataques, irmãos, na mente é os pensamentos intrusivos, aquele pensamento que nada a ver, que não tem identidade com o seu caráter, aquele pensamento que não vem da sua índole, aquele pensamento que não vem de você, porque você, na sua sanidade mental, de você mesmo, não viria esses pensamentos malignos, pensamentos também de blasfêmias, o famoso toque religioso. E tem pessoas que têm muito esses pensamentos, principalmente no início da caminhada, da jornada espiritual, ali quando é novo convertido. E eu falo isso por experiência própria, porque a partir do momento, irmãos, que eu me converti, que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e eu comecei a orar, eu larguei o pecado, eu comecei a jejuar, eu parei de escutar música mundana, e comecei a me santificar. Eu estava ali no meu primeiro amor. E o diabo não fica feliz quando a gente se aproxima do Pai. O diabo não fica feliz de você estar no caminho. Não vai pensando que ele vai ficar parado te olhando sem fazer nada, não. Ele vai te atacar. Ele vai fazer de tudo para te paralisar. Principalmente o Senhor tem uma obra na sua vida. Se ele vai te levantar para pregar a palavra dele. E ali ele começou a atacar minha mente. Eu estava no meu primeiro amor e ele começou a atacar minha mente com pensamentos de blasfêmias, pensamentos que não eram meus, ao ponto de eu ficar oprimida, dele começar a me oprimir e eu começar a querer não viver mais, porque na minha cabeça eu estava blasfemando contra o Pai, contra o Espírito Santo. E ali na minha cabeça não tinha mais perdão, eu estava entristecendo a ele. Então essa foi uma forma dele me oprimir. E dessa maneira, irmãos, depois que eu passei por isso, se eu não me engano foi menos de um mês, acho que foi uns 20 dias que eu passei por essa prova, por essa opressão. Ali eu comecei a me esfriar do meu primeiro amor, porque eu comecei a achar que Deus estava furioso, estava bravo comigo. Eu comecei a achar que eu não era digna de estar ali na presença dele. Então eu fui me esfriando. Mas eu lembro que eu passei a jejuar. Eu me levantei e comecei a guerrear contra esses pensamentos, porque mesmo fraquinha ali no início, mesmo oprimida, eu sabia que aquilo lá era de origem maligna e aquilo não era meu. E então eu parti para cima e comecei a guerrear com um jejum. Foi aonde eu fui jejuando, eu fui renunciando, eu fui me santificando, porque eu estava no início, então tinha ainda várias imundícias para ser tirada de mim. Ainda tinha umas brechinhas abertas. E isso é muito importante, irmãos, da gente fechar as brechas, para que Satanás não venha ter o domínio da nossa mente. Porque a opressão é diferente da possessão. Satanás, primeiro, ele vai oprimir. Ele vai te oprimir, vai fazer você ficar oprimido, vai fazer você olhar para baixo, vai fazer você se afastar da presença. E ali te afastando da presença, ele vai começar a agir no seu coração. E você vai acabando se esfriando e voltando para o pecado, para o lamaçal, para a imundícia. É onde você abre porta, brecha e legalidade. E ali ele entra na sua vida. E ali se cumpre a palavra a qual Jesus falou, que quando o diabo sai da sua antiga casa, ele fica procurando, andando por lugares áridos. E ali, não achando repouso, não achando lugar, ele volta para a antiga casa. E ele leva mais 7 demônios. E é onde a pessoa acaba ficando possessa por demônios. E a situação daquela pessoa se torna pior do que ela era antes. Por quê? Por causa da possessão.
Então a opressão, ela é diferente da possessão, porque a opressão, ela é externa, o diabo fica ali falando na sua mente, lançando seta, para te oprimir, para fazer você desistir e se achar indigno. Então, uma das formas de ataque na mente é essa, o toque religioso, pensamentos de blasfêmia, pensamentos intrusivos, que não é seu, mas é do diabo. Então, não se oprima, não se afaste da presença, porque esse pensamento não é seu. Ele é de origem demoníaca. E outra forma também, irmãos, de ataque na mente é através de pensamentos de incapacidade e de desistência. Quando você está ali focado, seja na obra, seja em um projeto, você está bem, você está num lugar a qual é da vontade do Senhor você está, a qual o Senhor te colocou, te plantou, um projeto que você está exercendo, um chamado, uma obra, e ali Satanás vem e lança uma seta na sua mente de desistência e faz você pensar que você não é capaz de concluir, que você não é capaz de fazer, que você precisa desistir porque você não vai dar conta. Sabe aquele pensamento, aquele sentimento de autocomiseração, de que você não é capaz, você não consegue, você tem que desistir porque você nunca vai dar conta, que você não dá mais, que não serve mais para nada? Esse é um ataque espiritual. E nós vemos esse ataque na vida de Elias, quando ele venceu ali os profetas de Baal. E ali ele foge para a caverna. E Elias fica com aquele pensamento de incapacidade. Elias, ele pede a morte. Elias fala para Deus tirar ele da terra, porque ele não se achava digno, como os pais deles foram. Então ali foi um ataque espiritual, até porque Elias venceu uma guerra muito grande. Então Elias estava sofrendo um ataque espiritual, um contra-ataque do inferno, porque ele tinha derrotado os profetas de Baal. E ali Jezabel se levanta contra ele e o inimigo vem e oprime Elias, para fazer Elias desistir do chamado e não querer mais nada e se achar indigno. Então essa é mais uma seta, um ataque espiritual que o inimigo lança na nossa mente para nos fazer desistir daquilo que o Senhor tem na nossa vida, daquilo que nós vamos exercer, do lugar onde a gente está plantado. Um outro pensamento, irmãos, é quando Satanás ele lança na sua mente que você não é digno de estar na presença, de que você não é amado, de que você é rejeitado, de que Deus não te ama, de que você não é digno do amor dele. Esse também é um ataque, quando Satanás ele ataca a paternidade espiritual, a nossa paternidade, a área sentimental, que é a paternidade. Quando Satanás coloca na sua cabeça que Deus é da mesma maneira do que o seu pai terreno, porque nós sabemos que o homem da terra, ele é falho, ele falha, só que o nosso Deus criador, irmãos, o pai da eternidade, não, ele é perfeito. Então Satanás vai fazer você olhar para Deus da mesma maneira que você olha para o seu pai terreno. É onde ele vai atacando essa área, a nossa área sentimental, a nossa paternidade. Ele quer estragar, desestruturar, ele quer quebrar esse relacionamento nosso com o pai, porque ele é o nosso pai, ele nos gerou nele. Então, Satanás sabe a importância da paternidade, do Deus Altíssimo na nossa vida, e que se nós tiver a noção, se a gente estiver firmado na identidade de filho, nada vai nos abalar, nada vai nos fazer desistir, nada vai nos fazer parar. Ele sabe, irmão, Satanás e seus demônios sabem que se nós tiver uma identidade forte, formada como filha e filho do Altíssimo, ele não vai conseguir nos tirar da presença, ele não vai conseguir oferecer a nós as migalhas dele, o lixo que ele tem pra gente. Porque quando nós temos a noção de que nós somos filhos, nós não nos entregamos a qualquer banquete do inferno, a qualquer bandeja de Satanás, porque nós estamos firmados nele, na identidade de filho e filha do Altíssimo. E nós sabemos quem nós somos nele. E quando nós sabemos quem nós somos nele, nós recuperamos essa identidade, essa autoridade como noiva do Cordeiro, a autoridade que Cristo nos entregou, e nós vencemos ele.
nós vamos para cima porque nós sabemos e reconhecemos de quem nós somos filha. Então essa é uma área que ele vai atacar a nossa mente para fazer a gente se sentir rejeitado por Deus, para fazer a gente se sentir menos amado por Deus. A gente começa a pensar que Ele não nos ama, que Ele não se importa. Ele vai lançar na sua mente, Ele vai falar assim para você: olha aí a situação que você está vivendo. Você acha que Deus está se importando com você? Se Ele te amasse, você não estaria aí nessa situação? E aí é assim, irmãos, que Ele vai lançando os lixos na nossa mente. Ele vai depositando os lixos na nossa mente, para fazer a gente quebrar esse vínculo, para fazer a gente perder essa identidade de filho. E ali a gente passa a se sentir filho e filha rejeitado. Então, irmãos, tem sim como a gente guerrear, tem solução para quebrar todas essas fortalezas do inferno na nossa mente, toda essa opressão na nossa mente. É guerreando com jejum, com oração, resistindo. A palavra do Senhor vai nos dizer: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É se submetendo à palavra, é se submetendo à presença dele, à autoridade do Senhor na nossa vida. É se submetendo à vontade dele, é estando debaixo do esconderijo do Altíssimo, é estando, meus irmãos, na presença dele, que assim você vai ter autoridade para combater a força do mal, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestade, poderes espirituais, hostes da maldade. Não é contra o homem e a mulher, não, mas é contra espíritos malignos que trabalham dia e noite para nos tirar da presença, para nos oprimir, para acabar com a nossa vida, para fazer com que a gente venha desistir de viver. E não é isso que o Senhor tem para a sua vida, não é isso que o Senhor tem para você. Ele tem vida, Ele tem abundância, Ele tem restauração, Ele tem cura. Assim como Ele curou Elias, enviou um anjo ali para alimentar Elias na caverna, que estava deprimido, pedindo a desistência, pedindo até mesmo a morte, irmãos. Elias, que era um profeta poderoso, que operou com poder, com autoridade. Elias se sentiu com medo de Jezabel. Elias pediu a morte e ficou deprimido, queria desistir. Só que o Senhor ainda não era a hora dele desistir. O Senhor ainda tinha uma caminhada muito grande para ele percorrer. Mas ali o Senhor envia o anjo para alimentar Elias, para fortalecer Elias. Elias comeu, Elias bebeu e Elias caminhou sobre o deserto. Elias caminhou, porque a obra da vida dele não podia parar ali, não se acabaria ali. E assim é na nossa vida. Quando você acha que acabou para você, o Senhor chega com vida, Ele chega com reforço, porque é na sua fraqueza, irmãos, que o poder dele se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta. Não é quando você está forte, não, é quando você está fraco, que Ele vem e te alimenta espiritualmente com o alimento do céu. E Ele te fortalece, Ele te renova, Ele te restaura. E Ele fala: levanta, saia da caverna, levanta. Então que hoje você venha sair da caverna, se levantar. Você venha sair, guerrear, usar as ferramentas, as armas que Ele tem para sua vida. Vai para cima desses pensamentos, desse sentimento, dessa situação, guerreia. Pegue a espada do Espírito, vai na oração, no jejum, no clamor, porque o Senhor tem vida. Ele tem vida, Ele tem recompensa. A palavra do Senhor fala que aquele que retrocede, aquele que desiste no meio do caminho, Ele não tem prazer nesse, mas aquele que persiste, aquele que avança, aquele que toma a sua cruz e caminha. É isso que Ele tem pra gente. É isso que Ele tem pra gente. Então, irmãos, que possamos ser fortalecidos pelo alimento do céu, que possamos receber do alimento, do maná celestial, que é a palavra, a oração, o jejum, pois só assim você vai vencer aquilo que você achava que não tinha mais jeito, que era a sua desistência, que era a morte. Não, tem jeito, tem vida, tem solução. Amém?